Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Bem-vindo Júnior, sou diretor na cidade de Ribeira, na Escola Diógenes Ribeiro de Lima. Como vocês nos acompanham nesse canal de formação para professores, gestores escolares, diretores. O tema que nós vamos estar abordando hoje é a formação em serviço, mas o nosso público de hoje, diferente dos demais vídeos, é um público voltado para a formação de funcionários. Automaticamente isso vai se repercutir em toda a formação da escola. Então é importantíssimo nós, gestores de escola, também pensarmos na formação dos funcionários, dos agentes de organização escolar, da equipe administrativa, enfim, de todos aqueles que fazem parte do rol de funcionários de uma escola. Bom, então o que nós fizemos? Nós preparamos alguns slides que estão organizados de forma que venha atender aos gestores das escolas públicas, no sentido de colaborar para que essa formação chegue a todas as escolas. Então, não somente são os professores, diretores, coordenadores responsáveis pela educação, pela formação de nossos alunos, mas também os funcionários, aquele que atende o pai, o público, que acolhe, que faz a matrícula, a transferência, aquele que limpa a escola, aquele que faz a merenda, enfim, pensar na formação global para todos os que estão na escola. Bom, então vamos aos nossos slides da nossa formação do dia de hoje, tá bom? Fica comigo, segue o canal, compartilha, curte e vamos avante que nós temos formação no dia de hoje. Vamos lá. Então nós temos aqui a formação em serviço, sempre pensarmos, nós preparamos alguns slides aqui, onde a nossa frase aqui embaixo diz: o aluno é nosso cliente, é a razão do nosso trabalho, ninguém pode ser mais importante que o aluno na escola, ele é o nome e não é apenas um código, é ele quem paga as nossas contas, os nossos salários e o desenvolvimento de todas as ações na escola. Então o aluno é a razão do viver de toda a escola e é isso que nós vamos estar pensando hoje, Como é que o funcionário bem formado poderá acolher, tratar e cuidar de todos os nossos alunos. O nome da atividade é formação em serviço. Os objetivos dela é esclarecer as funções dos agentes de organização escolar, é estabelecer regras de boa convivência na escola, formar agentes de organização preocupados também com o clima escolar, apropriar-se de suas funções, sentindo-se parte da escola e aflorar o sentimento de pertencimento da escola. Então, estão aqui os objetivos desta formação. Quando o funcionário ele se sente pertencente à escola, fazendo parte da escola, com certeza as suas atividades fluirão melhor. Então, esse é o nosso objetivo, contribuir com os diretores, com os gestores da escola, no sentido de boas práticas de formação para os funcionários também. O presente trabalho se faz necessário frente à demanda crescente em oferecer uma formação de serviço para todos os agentes de organização escolar. Aqui vocês vão ter a descrição das atividades, a metodologia dessa atividade, tá? A gente pode disponibilizar os slides também. A intenção é fazer com que essa formação ela chegue para todos os que estão na escola. Aí nós temos a avaliação, temos também a lei que embasa a formação de funcionário, como vocês podem estar vendo aqui. Tem uma lei muito importante que é nova, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tanto registros na secretaria, fotografias, imagens, vídeos. Então isso é importante, todos os funcionários da escola estarem a par desta legislação. Aqui a gente vai deixar para vocês a legislação que fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Então, Escola Diógenes Ribeiro de Lima, Escola Diógenes, educando para a vida. Hoje, 29
de agosto de 2024 é quando nós estamos fazendo a gravação desse vídeo para compartilharmos com todos que seguem aí o canal. Fique conosco, assista até o final, curta e compartilha, você vai gostar. Me chamo Bem-vindo Júnior, diretor de escola. Uma das qualidades, das competências, né, que o funcionário que trabalha na escola precisa ter é a curiosidade, né? Então aqui você tem esse primeiro slide, né, que é aquele funcionário que tem curiosidade de estar vendo, aprendendo mais, se capacitando, se formando, vendo como é o andamento da escola, quais são as práticas que existem na escola, o recreio, as eletivas, a culminância, o feirão das eletivas, o intervalo, o horário de almoço, o horário de jantar. Então o funcionário curioso é aquele que está sempre disposto a estar buscando mais. Então uma das qualidades que o funcionário precisa ter é a curiosidade em aprender novas práticas, novos caminhos, novas ferramentas, para que ele possa desenvolver a sua função, certo? Com mais empenho e com mais qualidade também. Criatividade. Não importa o seu ambiente de trabalho, sempre é possível criar coisas novas que vão ajudar a melhorar os processos da sua empresa, da sua escola. Tá? Então, uma das questões que nós precisamos, que os funcionários precisem ser criativos, né? Uma merendeira criativa, ela vai criar novas receitas, ela vai elaborar novos pratos. Um funcionário criativo, ele vai pensar em plataformas, em quadros, em tabelas, em agendas, para que ele possa otimizar o seu tempo, tá bom? Uma outra qualidade importantíssima que funcionário também precisa ter, né? Quando nós falamos em funcionário, nós falamos de uma maneira carinhosa, que são todos os agentes que fazem parte de uma equipe da escola, tá bom? Proatividade. De nada adianta ser curioso e criativo se o funcionário não tem atitude para implementar mudanças. Então, o funcionário proativo, aquele que implanta, que implementa, que coloca em prática mudanças, aquilo que saiu da criatividade e veio para a prática, né? Então, é importante também o funcionário ter essa qualidade, né? Comunicativo, e aqui vale a pena nós nos estendermos mais um pouquinho a respeito dessa comunicação, que precisa ser uma comunicação não violenta, né? Que precisa ser uma comunicação num som de voz, né, suficiente, que todos que estão próximos possam ouvir. Essa comunicação com os alunos, com os demais gestores, com os professores. Um funcionário comunicativo, e com certeza, né, vai fazer com que os demais possam também entender aquilo que ele esteja falando, aquilo que ele esteja comunicando, e que seja uma comunicação não violenta também. Empatia é uma outra qualidade importantíssima que ele precisa ter, é a empatia, é se colocar no lugar do outro funcionário, de outro agente de organização escolar. A arte de se colocar no lugar do outro. A empatia não é uma necessidade apenas para um bom desempenho no ambiente corporativo, mas sim para a vida pessoal. Um funcionário com empatia sabe respeitar os pensamentos diferentes que surgem na sua equipe e aprende a lidar com situações adversas, tá bom? Então vamos trabalhar em nossas escolas essas qualidades que os nossos funcionários precisam ter ou desenvolver, e para isso a formação que nós estamos oferecendo no dia de hoje, ela possa ser compartilhada, né? E esses slides também você, diretor de escola, poderá utilizar na sua escola, fazendo as adaptações pertinentes, necessárias à sua realidade também. Espírito de liderado, sim, você não leu errado. Um funcionário de sucesso deve ter o espírito de liderado. É de grande importância saber respeitar as normas da empresa e obedecer às ordens dos superiores diretos. Quem sabe ser liderado certamente será um líder
de sucesso, né? E isso, alguns falam no lugar de espírito de liderado, eles falam também da questão da palavra submissão, né? Ela parece que não encaixa muito bem, tá? Mas essa aqui acho que ficou bem boa, né? Ele saber obedecer ordens, cumprir ordens. E fica a dica aqui para nós gestores, quando nós deliberamos uma ação, né, pedimos para que um trabalho, uma atividade seja feita, seja realizada, é importante também nós fazermos o acompanhamento dessa atividade, né? Espírito de liderança. Todas as qualidades anteriores preparam o funcionário a desempenhar uma liderança de sucesso. Um funcionário com espírito de liderança sabe motivar seus colegas. Então é importante também os nossos funcionários terem o espírito de liderança, tá? Agora, após todas essas atividades que nós colocamos aqui, que nós explicamos para vocês, né, que são qualidades, competências que eles precisam ter, nós fizemos também aqui um compilado de, não vou ler todas elas, né, mas são questões importantes que o agente de organização escolar precisa ter, tá bom? O primeiro deles, tá, é o atendimento ao telefone. E quem atende ao telefone. Ele não atende o telefone, tá bom? Ele está atendendo ao telefonema. É isso mesmo? Acredito que sim. Bom, vamos lá. Atenda o telefone ao primeiro toque, evite deixá-lo chegar ao terceiro toque. Sorria ao atender o telefone, o cliente se sentirá bem recepcionado. Mas como, se ninguém está vendo? Mas alguém, né, está olhando e vendo que ele está atendendo o telefone legal. Fale sempre o nome da escola, da empresa, o seu nome, os cumprimentos, né? Por exemplo, Escola Diógenes, professor bem-vindo, boa tarde, em que posso ajudá-lo. Fale naturalmente, com um tom de voz suave, não grite ou fale demasiadamente alto. Pergunte o nome do cliente, anote no bloco de papel para não esquecer. Use expressões corteses, por favor, muito obrigada, disponha, sempre as ordens. Nunca interrompa aquele que está ao outro lado da linha. Ao se afastar do telefone, diga, aguarde um momento, por favor. Ao retornar ao telefone, diga, desculpe a demora. Não use gírias, jamais use expressões amor, querida, coleguinha, flor, ao atender alguém ao telefone. Então aqui nós temos algumas dicas que serão importantes você compartilhar com a sua equipe escolar, né, para aquele que vai atender uma ligação aí na escola, tá bom? Só um minutinho, vou tomar um pouquinho da minha água, né, que a água hidrata, faz bem e melhora e contribui com as nossas cordas vocais aí também. Atendimento ao público, né, seja no hall de entrada, aquele pai que chega, aquela mãe que chega, né, uma outra pessoa que chega na escola e o funcionário precisa atendê-la, né, o agente de organização escolar vai precisar atender. Como é que ele vai se portar? Vamos ver? Encaminhamento. Ao iniciar o atendimento, é hora de usar a sua atenção. As pessoas guardam a primeira impressão e essa impressão depende de você. Afinal, o cliente associa a nossa empresa, a nossa escola, a marca ao seu atendimento. Então, a forma como alguém é recepcionado na escola, na secretaria da escola, né, na direção, aquele que chega na escola, nas escolas que são do programa de ensino integral, nós temos os acolhedores, mas são para ocasiões especiais, né? No dia a dia, daquele que chega na escola, daquele que vai ser atendido por um funcionário, então precisa ter toda uma organização nesse atendimento também. Vamos às nossas dicas, né? Envolver-se com o problema de seu cliente, coloque-se no lugar dele e na força como você gostaria, né, de ser atendido. Então isso também é muito importante, né, você estar aí pensando em como seria essa situação na questão de atendimento. Bom, encaminhamento às pessoas. Encaminhamento. Após ter dado atenção à pessoa, ter se envolvido com sua necessidade e ter usado seus conhecimentos nos assuntos da empresa para atender a solicitação do cliente, é hora de transferi-lo ao setor adequado ou somente sanar
as suas dúvidas. Muito cuidado ao usar o não, sem explicação, né, para não frustrar e nem causar revolta também. Já o não justificado, gentil e com informações complementares, pode até ser agradecido. Seja preciso e gentil em suas respostas. Mantenha-se envolvido com a sua escola, né? Aqui nós colocamos empresa e produção. Procure estudar o negócio no qual a escola está envolvida. E qual é o nosso negócio? Escolas, né, do programa de ensino integral. Então é importante que os nossos agentes de organização escolar, né, conheçam um pouco de como funciona as premissas do programa de ensino integral. Aqui são mais algumas dicas, né, que vão colaborar com com a sua escola, com o melhor andamento da sua escola. Ó, não fique em frente ao seu trabalho jogando conversa fora, dá a impressão de funcionário preguiçoso, né? Um pai passa, né, lá na escola, vê aquele funcionário na frente da escola, parado, conversando, jogando conversa fora, né? O que ele pode imaginar? Né? Então, esses funcionários precisam estar sempre ativos com as suas atividades. Ativos com as suas atividades? Pais complicados, né? Às vezes nós vamos ter uma mãe, um pai complicado na escola, que chega nervoso, bravo, né, falando alto. Então é preciso o funcionário também ter essa expertise, tá, no atendimento a esse funcionário. Pergunte, não deixe nada mais bonito do que alguém que procura saber. Se interesse mais por sua rotina, por sua função, né, tenha jogo de cintura e saiba ser paciente diante de um atendimento mais complicado. Peça desculpas e tente resolver o problema. Tá? E não atenda, não queira fazer uma discussão, um bate-boca ali no corredor, na frente, né, de todos. Chama ele na sala da secretaria, pede para conversar, dá uma água, um café, enfim, procure tranquilizar aquela situação, às vezes embaraçosa, que está acontecendo com o pai, com a mãe, que muitas das vezes chega bravo, nervoso na escola, né? Então é importantíssimo que o funcionário procure abrandar, né, essa situação. Não se esconda do serviço, né? Vocês vão dar risada disso que eu vou falar para vocês, mas muitas vezes nós vamos encontrar às vezes um funcionário que se esconde de uma ação, de um serviço, de uma atividade, né? Então é preciso envolvê-lo, que toda a secretaria da escola ela possua, né? Ela tenha o seu plano de trabalho. Nesse plano de trabalho estão os nomes, as funções de todos os funcionários, de todos os agentes que estão na escola, tá? E o que eles devem fazer todo dia, a rotina, a agenda desses agentes. Então, toda a secretaria tendo um bom plano de trabalho, temos certeza que ela vai desenvolver melhor, com mais competências e qualidades. Seguimos adiante nos nossos slides? Então, vamos lá. Tá? Ao receber um pai na escola, olha, tá aqui, ó, toda uma lista, tá bom? Olha, toda uma lista de ações, de atitudes, tá? De conversas, de dicas que vocês vão encontrar aqui. Ó, tá toda aqui uma lista, tá? Que um pai, quando entrar na escola, é preciso que o funcionário saiba. Vamos falar só algumas delas, né? Seja uma pessoa discreta. Use os termos bom dia, boa tarde, pois não, senhor, em que posso ajudá-lo? Mantenha a fisionomia tranquila, olhe nos olhos ao se dirigir à pessoa. Então aqui você tem todas as dicas e orientações que o seu funcionário precisa seguir, tá? Para que esse atendimento seja bacana, bem legal e que cada vez mais a sua escola possa envolver a comunidade também. Tá? Agora nós temos o bom atendimento e o péssimo atendimento, né? E nós temos que trabalhar todas essas questões de formação, né, com os nossos funcionários, com os nossos gestores, com os nossos agentes de organização escolar, para que cada vez mais, né, isso se torne uma coisa que faça parte desse funcionário. Então é importante, né, nós sabermos o bom atendimento e o péssimo atendimento. E algumas dicas que nós podemos ter, né? Você já foi bem atendido? Não foi mal atendido? Faz lá uma dica interessante que eu sempre faço, pelo menos
2 vezes por ano, que nós chamamos da avaliação institucional. Essa avaliação institucional, ela é feita com a intenção de apontar falhas, sugestões, críticas, para nós termos um melhor andamento, né, da escola. E aí são perguntas abertas, tem perguntas com alternativas também, e eu tenho certeza, faça você na sua escola avaliação institucional, que você vai ver dicas importantes, críticas, sugestões para melhoria em todo o andamento da escola, tá bom? Faz isso, faz lá no Google Forms, você vai ver que vai ser bem bacana. Tudo isso para melhorar o andamento da escola e que a gente tenha uma secretaria que ela já tem diversas atividades, né, de documentos, ofícios, transferências, matrículas, JEDAI, enfim, ofícios, digitação de merenda escolar. Então a secretaria tem um rol de atividades, mas esse bom atendimento deve ser a marca registrada de nossas escolas. Tá? Orientações gerais. Tratamento ao público de pais e alunos que se dirigirem aos funcionários em busca de informações deve ser cordial e simpático, né? Ninguém merece você ir num ambiente, numa loja, numa empresa, e a pessoa não ser simpática com você. Então a simpatia é uma qualidade que deve ser construída, né? Que deve crescer em nós para que a gente melhore cada vez mais o nosso atendimento, né? Não colocar a mão em alunos e alunas, nem por brincadeira. Então o funcionário precisa saber disso, né? Ele não pode estar apertando o aluno, tocando, né, no aluno. Então tem que ter muito cuidado com essa questão, ainda mais nos dias atuais, que muitas coisas ruins acabam acontecendo na sociedade, né? Então é preciso que os nossos funcionários e nós, gestores e professores também, principalmente do ensino fundamental 2 ou ensino médio, né, ter todo esse cuidado, tá bom? Todos devem tratar aos pais, alunos e colegas com cordialidade e simpatia. Ao entrar no ambiente de trabalho do outro, pedir licença. Não é porque eu sou diretor de escola que eu vou entrar na secretaria, na sala de um outro agente de organização escolar, ou na sala de aula mesmo, sem pedir licença, né? Então é um ambiente do outro, o espaço é do outro. Então a gente precisa tomar todo esse cuidado também com essa educação, né? Não pegar nada na mesa do colega sem permissão. Parece que é simples, né? Mas a questão de canetas, corretivo quase não se usa mais, né? Mas principalmente a caneta, né? O funcionário deixou a caneta ali, onde está a minha caneta? De repente já está na mesa de outro funcionário, e isso pode gerar alguma discórdia no ambiente de trabalho, né? Ser pronto para ajudar, ou quando não souber encaminhar a quem sabe aquele ponto, né? Não deixar nada para outro dia. Para isso o funcionário precisa ter o seu plano de trabalho, a sua agenda, com o número de atividades que ele faz naquele dia. E tem aquelas atividades que são permanentes, né? que se fazem todos os dias, e aquelas que são esporádicas, né? Que se faz 1 ou 2 vezes por mês. Então, para que ele tenha uma noção de quantas atividades que ele realiza diariamente, e com isso não haja atraso de atividades, embora nós tenhamos algumas demandas que são emergenciais, que podem também atrapalhar o andamento daquelas que tem. Por isso é importante esse registro, tá bom? Anotar, estar atento aos serviços, avisos, eventos, reuniões da escola, né? É o cumprimento das tarefas e horários, né? Chefe não precisa implorar para funcionários fazer atividades que são de rotina, né? Às vezes o diretor ele sempre precisa estar retomando com aquele funcionário aquela mesma atividade, aquela mesma ação diversas vezes, né? Então é importante você frisar para os funcionários da sua escola essa questão, né? Nós colocamos a palavra chefe ali, mas pode ser diretor, pode ser o coordenador, né? Enfim, o vice-diretor, que não precisa estar retomando sempre aquela atividade porque é do funcionário, mas há casos que isso vai acontecer, né?
O uso de celular exageradamente no horário de trabalho atrapalha o rendimento da função, pode causar acidentes, atrasos em atividades e erros em documentos, né? Então, nos dias de hoje, nós sabemos que nós usamos muito esse aparelho, que é o celular, mas é importante, né, deixar claro para o funcionário que esse uso desse aparelho precisa ser moderado, né, que venha utilizar o aparelho celular no seu ambiente de trabalho para as questões de trabalho mesmo, né? Porque se ele se desvirtuar na execução de redes sociais, né, com certeza ele vai estar distraído, vai ter erros em documentos e também vai estar deixando de realizar a sua atividade para estar em outras redes sociais. Isso vai prejudicar o seu trabalho e a escola também. Manter o ambiente de trabalho limpo, organizado, mesas, armários, prateleiras, né? Então a secretaria é um ambiente que precisa estar organizado e isso precisa ser dito, falado, conversado e sempre retomado com os agentes. A ociosidade em determinados horários, onde o funcionário gasta horas conversando, atrapalhando as atividades, principalmente com as meninas da terceira idade, né? Por quê? Porque é uma particularidade, às vezes tem aquele funcionário que ele vai querer ficar batendo papo, conversando na porta da sala de aula, às vezes atrapalhando o professor, ao invés de ele atender o aluno, o intervalo, aquele público, o corredor, né, ele fica conversando com a funcionária da limpeza, né, com a tia da merenda, e tudo isso vai fazendo com que o seu trabalho vai ficando atrasado, e ao invés de ele atender o aluno, como é para ser atendido, seja no intervalo, jantar, recreio, isso acaba não sendo realizado, e nós temos problema também. Tá? E depois você tem que o 2, na hora de colocar os alunos na sala, após o sinal, ser firme com ele, porém sem xingamento, de forma nenhuma usar xingamentos com os alunos, palavras vulgares, palavrões, né? Mas sempre observar que os alunos precisam entrar para a sala de aula, né? E o professor está lá dentro esperando os alunos, e se você não falar, olha, precisa entrar, precisa ir para a sala de aula, né? Então é importante que o funcionário saiba todo o rol de suas atividades. Tá? Então nós temos aqui uso de computadores também, às vezes o aluno quer usar o computador da secretaria, não pode, aquele computador é da secretaria, daquela equipe, né? Ela tem dados, informações, matrículas, registros que são importantes, né? Então é preciso colocar esses limites também. Uma maneira adequada, né, de tratar os alunos na hora de servir a merenda, na hora de colocá-los dentro da sala de aula, isso é importantíssimo também. Tá? Todos os registros fotográficos só podem ser feitos na escola com autorização dos pais e responsáveis, que é o uso de direito de imagem, né? Então colocar também para os funcionários, né, que não é para estar tirando foto de um, tirando foto de outro, né, de coisas que acontecem na escola, é ele se preocupar com as suas ações e com os seus trabalhos, que tudo irá bem também. Tá? Então daqui para frente, gente, nós vamos ter várias observações, né, vários pontos importantes, né, aqui que os alunos precisam, que os funcionários precisam estar realizando, né? Divisão de atividades, limpeza sempre de forma equilibrada, né? Uso de equipamentos de proteção individual é lei no ambiente de trabalho, então principalmente as meninas da limpeza, né, ou da cozinha precisam estar com todos esses equipamentos de proteção individual, né, no sentido de proteção mesmo da sua vida, da sua integridade, né? De repente cai alguma coisa nos pés, pode machucar, uma água quente, um alimento, né, uma ferramenta, alguma coisa, então é preciso o uso desses equipamentos. Então os funcionários precisam ter claro nisso, né? O uso da SAI, que é a sala de informática, a SAN, que é a sala de multimídias, né? O refeitório, ter um agendamento e documento padrão, né, para que o professor vai utilizar aquele ambiente, mas tem um agendamento disso, né? Então quem acompanha isso é o funcionário, para que todos não possam querer usar ao mesmo tempo. Saída e retorno de alunos, registrar em documento padrão, não deixar faltar esse documento padrão. Por exemplo, na escola onde eu trabalho, nós temos um encadernado, né, com espiral, e nele está o horário de saída do aluno, se o pai veio buscá-lo para levar ao dentista, para tomar uma vacina no posto de saúde, e vai sair da escola e retornar. Quem está retirando o aluno, sempre aquele que assina a matrícula, né,
horário de saída, o número do telefone, com quem saiu, os motivos que saíram da escola. Então é importantíssimo nós termos esse registro. Quem faz isso? O agente de organização escolar. Entrega de materiais para os alunos, ter todo o registro das saídas desses materiais pedagógicos, tanto para aluno como para professores também. Outro ponto importante, pessoas estranhas, e qualquer uma pessoa que venha para a escola, ela deve ser recepcionada no hall de entrada, tá? E não deixar nenhum pai, nenhuma mãe estar apenas entrando corredor adentro para conversar com o professor. De repente ele pode estar nervoso, bravo, com alguma coisa. Muitas das vezes nós não sabemos a intenção de alguma pessoa que vem à escola. É importante então o funcionário que está ali na recepção receber esse pai, encaminhá-lo à direção ou à vice-direção da escola, para saber quais são os motivos, com quem ele quer falar, qual o tema da conversa, tá? Então isso é bastante bacana. Isso é questão de segurança da vida dos nossos alunos na escola. No período de recesso, ter aqui também uma escala de período de recesso, aproveitar o recesso aqui para fazer toda essa gama, essa lista de atividades, às vezes está no recesso escolar, então o funcionário pode aproveitar para colocar em dia ficha 100 de professores, livro-ponto, protocolos, atestados, evoluções, enfim. Então aproveitar, conversa lá com o seu funcionário, na sua escola lá, olha, agora nós estamos no recesso, vamos fazer um pente fino em questões de documentos, de matrícula, documento que está faltando, para ser feita a validação pelo supervisor de ensino. Beleza, gente, olha, aqui é bacana você ter esse plano de ação, de atividades que serão realizadas no recesso, tá? No período de recesso, as funcionárias da limpeza também pode fazer um arrastão geral, aproveita que é férias ou que é recesso, e as funcionárias fazem um arrastão na escola de limpeza naquilo que às vezes não conseguem fazer diariamente. No ambiente de trabalho, passamos a maior parte de nossa vida, então precisamos colocar para os funcionários, que nós não ganhamos tão bem, não ganhamos bem, mas nós precisamos nesse momento estarmos assim dispostos a fazer todo esse trabalho, todas as atividades, porque no ambiente de trabalho é onde nós ficamos a maior parte do nosso tempo, tá? Essa formação em serviço, como eu falei para vocês, me chamo o professor Bem-vindo Júnior, diretor de escola. Tá? Eu queria compartilhar com vocês nesse dia, por isso nós colocamos esse vídeo, assim, informações importantes para a formação